Livro de 1 Tiago. Todos já acharam? Apresentação e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve gloriar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta, cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente tem Tiago. E esse Tiago aqui, irmãos, não é o apóstolo Tiago. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus Cristo. Assim como Judas, que escreveu o livro de Judas, também era irmão de Jesus Cristo. Tiago vai ensinar aqui a vida cristã de maneira prática. Como a gente viver a vida cristã de maneira prática. Porque muitas vezes há uma dificuldade muito grande nos crentes, irmãos, que na teoria eles conhecem, na teoria eles sabem, mas na prática, irmãos, eles não conseguem aplicar a teoria na prática. E se a gente tem uma vida cristã apenas teórica, isso significa que a gente não tem uma vida cristã, né? Porque é preciso conhecer e é preciso saber aplicar aquilo que se conhece. E Tiago vai lidar muito com isso, né? A vida cristã no dia a dia. Na prática. E Tiago, irmãos, ele vai começar dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Tiago, apesar de ser irmão de Jesus Cristo, ele se apresenta como um servo, né? Da mesma maneira, Judas vai fazer a mesma coisa. O irmão de Jesus, Judas, também vai fazer a mesma coisa. Sabe, ele não quer ser visto como ser reconhecido pela sua proximidade familiar com Jesus Cristo. Não, ele quer ser reconhecido como servo de Jesus Cristo, porque ele aprendeu que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Glória a Deus. Né, meus? Quantas pessoas no mundo hoje querem ser reconhecidas, né? Querem ser chamadas de doutor, né? E se você não chamar ele de doutor? Né? Ele praticamente se ofende se você chamar ele só pelo nome. E muitas vezes na igreja também quer ser reconhecido pelo cargo, pelo título, pelo ancião. Esse aqui é o ancião, esse aqui é o ancião, né? E na vida cristã, irmãos, nós somos servos, nós somos aqueles que estamos aqui para servir, né? O maior deve servir. E essa carta aqui vai ser destinada às 12 tribos dispersas entre as nações, né? Os cristãos haviam se convertido, e os cristãos, irmãos, estavam sofrendo uma grande perseguição. Eles estavam sendo mortos, estavam perdendo emprego, estavam sofrendo muitas repreensões. Então eles se dispersaram em tudo aquilo que eles chamavam de mundo naquela época. Os cristãos se dispersaram. Então essa carta é endereçada a todos esses cristãos que estão dispersos, fugindo da perseguição, fugindo da prova, né, irmãos? Hoje em dia os crentes têm mania de falar:
como a gente sofre. Sabe, irmãos, o nosso sofrimento hoje não é nada comparado ao sofrimento desses crentes aqui, né? Que simplesmente tinham que abandonar suas casas, simplesmente perdiam filhos que eram mortos por serem cristãos, o esposo perdia a esposa perdia o esposo, um sofrimento muito grande mesmo. Se a gente for comparar o nosso sofrimento hoje com o sofrimento desses cristãos aqui, a gente não diria que sofre hoje, né, irmãos? E Tiago vai mostrar de maneira prática como que a gente passa pelas provações. Como passar pelas provações? Muitos crentes estavam com dificuldade para lidar com o fato de estarem sendo perseguidos. Muitos crentes não estavam conseguindo lidar com o fato de que eles estavam sendo mortos por serem cristãos, né? Como passar por essas dificuldades? Como lidar com essas dificuldades? Como enxergar essas dificuldades? E Tiago vai enxergar, vai dizer, vai ensinar: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Irmãos, olha só o que Tiago vai ensinar aqui. Considerem motivo de alegria vocês estarem sendo perseguidos por causa de Jesus Cristo, né, irmãos? Quantas vezes, irmãos, os cristãos são perseguidos porque eles não compactuam com a mentira, porque eles não compactuam com o erro, porque eles não compactuam com o engano. Quantas vezes, irmãos, as pessoas simplesmente viram as costas para nós ou nos caluniam porque há um compromisso com a verdade da palavra de Deus em nós. Sabe, irmãos, esse repúdio, essa calúnia, essa perseguição, essa opressão que nós sofremos pela causa de Jesus Cristo, irmãos, deve ser enxergada com alegria, né? Porque Jesus Cristo era a verdade e ele também foi perseguido. Jesus Cristo também é a verdade, irmãos, e ele também foi caluniado. Quantas vezes disseram para Jesus Cristo que ele estava endemoniado? Ele fazia milagres por Beelzebul. Então, se nós estamos sofrendo, sabe, Jesus Cristo sofreu muito mais que nós. E sofremos pela causa do Evangelho, pela causa da verdade, pela causa da palavra de Deus, irmãos, apesar de muitas vezes gerar tristeza em nós, deve ser enxergado com alegria, com júbilo, né? As provações que não são boas provações, irmãos, são aquelas provações onde os crentes estão sofrendo provações porque eles estão fazendo aquilo que não devem. Sabe, muitas vezes eles pecaram e aí a provação veio. Muitas vezes o marido traiu a esposa traiu o marido. Isso gera um monte de prova, um monte de luta, essa não é uma boa provação, né, irmãos? O crente é desonesto, o crente ele lida com coisas que desonram a Deus. Então esses tipos de provações não são boas provações, mas as provações, irmãos, por causa de Jesus Cristo, essas são ótimas provações, devem ser vistos com alegria. E essa é uma grande dificuldade nos crentes hoje, porque os crentes hoje eles querem caminhar com Deus, irmãos, e eles querem ser bem vistos. Os crentes hoje eles fazem questão de falar para todo mundo aquilo que eles estão fazendo de bom, aquilo que eles estão fazendo de acordo com a palavra de Deus, para que as pessoas possam reconhecer ele, né? Então é muito comum você ver crentes dizendo: não, porque cheguei atrasado no culto, porque eu fui entregar uma cesta básica ali para o vizinho que está passando necessidade, sabe? Deus manda a gente ser caridoso, né? A gente ajudar o próximo, né? Os crentes hoje eles querem ser reconhecidos, eles querem ser aplaudidos. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que se a gente caminhar com Deus de verdade, se a gente for um crente de verdade, sabe, espere perseguições,
É claro que aqui no Brasil ninguém vai vir matar a gente, né, irmãos? Mas há muitos falsos crentes dentro da igreja que, se eles verem que existe um compromisso com a verdade dentro de você, sabe, eles vão caluniar você, eles vão se virar contra você, eles não vão querer estar perto de você. É assim que funciona. E tudo isso deve ser visto como motivo de alegria, isso deve ser visto como motivo de júbilo. E muitas vezes, irmãos, nós também passamos por provações naturais, né? Não são provações necessariamente porque nós fizemos alguma coisa errada. Muitas vezes a gente vai perder o emprego simplesmente porque a empresa faliu, não é porque a gente foi desonesto, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente vai ficar enfermo, e é assim que funciona nesse mundo, irmãos. E aquilo que o apóstolo Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, apesar da enfermidade trazer tristeza, né, irmãos, as provações na vida do crente são motivo de júbilo, pelo fato de que, por que nós achamos que nós não podemos sofrer? Se Jesus Cristo foi o que mais sofreu e é aquele que nunca deveria ter sofrido nada. Santo Senhor. Né, irmão? É assim que os crentes agem hoje. Eles agem como se eles não merecessem sofrer. Sabe, o único que não merecia sofrer é Jesus Cristo, que sofreu. Então, nesse mundo, irmãos, é um mundo de sofrimento, é um mundo de prova, é um mundo de luta. E nós precisamos, irmãos, enxergar as provações, apesar de elas nos trazerem tristeza, enxergar, irmãos, que elas também são motivo de alegria, porque elas nos levam mais para perto de Deus. Glória a Deus. Né? Elas nos levam mais aos pés de Jesus Cristo. Elas nos fazem olhar mais para as coisas eternais, para as coisas espirituais. E Tiago vai dizer, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Tiago vai ensinar para eles de maneira prática. Vocês precisam entender que a prova de que vocês possuem uma fé verdadeira é a perseverança. Vocês têm que perseverar. O crente que diz que possui fé, mas não persevera, é um crente que não possui fé coisa nenhuma. Porque a fé, ela não vem sozinha, né, irmãos? Desacompanhada de nada. A fé, irmãos, é uma fé que nos faz perseverar, mesmo em meio às piores dificuldades. Então, esses crentes aqui, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por se tornarem cristãos, e a verdadeira fé fazia com que eles perseverassem. Né? Eles não pensavam assim, mas caminhar mais com Deus não, caminhar com Deus é muito complicado. Sabe, a gente caminha com Deus e parece que a gente sofre um monte de coisa que antes a gente não sofria. Né? Antes eu não corria o risco de ser morto, agora virei crente, agora, ao invés das coisas melhorar, piorou tudo a minha vida, estou sendo perseguido, estou tendo que fugir. Sabe? Os crentes hoje, irmãos, eles passam por provas, eles passam por dificuldade, e ao invés de eles perseverarem, não, irmãos, eles desanimam de vez. Não, eu não vou mais congregar não, eu estou passando uma prova, uma dificuldade, eu não tenho mais força para congregar. Não tenho mais força para congregar, perdi o emprego, perdi a saúde, e de repente está dando tudo errado na minha vida, sabe? Eu não tenho mais força não para congregar, por isso que eu não estou congregando. Sabe, irmãos, a verdadeira fé, ela é ao contrário disso, irmãos. Glória a Deus, Senhor. A verdadeira fé faz com que nós venhamos a perseverar. Glória a Deus, Senhor. Faz com que nós venhamos a persistir. Não existe essa fé, né, irmão? Se a tua fé é uma fé onde você caminha com Deus quando tu está bem, e quando as provações vêm, você já não quer congregar mais com Deus, sabe? O seu Deus é o Deus do conforto. Não é o Deus da Bíblia, é o Deus do conforto que você serve. Glória a Deus. Irmãos, então a nossa fé nos faz perseverar em Deus. As coisas tão difíceis, aí que a gente persevera mesmo. Glória a Deus, Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como disse o apóstolo Paulo.
Né, irmãos? E Tiago vai explicar aqui no versículo 4: e a perseverança deve ter plena ação. Olha só, a prova da nossa fé é a perseverança. E a perseverança, irmãos, é uma perseverança que ela é acompanhada de plena ação. Então, não existe esse negócio do crente dizer que está perseverando e você não está vendo ele fazer nada. Santo Senhor. Sabe, irmãos, ela é acompanhada de ação. Então estamos sendo provados, mas ao mesmo tempo estamos lutando, estamos persistindo, né, irmãos? Estamos fazendo o nosso melhor, não estamos entrando em depressão, deitado numa cama, não querendo levantar. Não, irmãos, estamos lá perseverando e ação, fazendo o máximo que a gente pode, persistindo o máximo que a gente pode, né? Todas as circunstâncias à nossa volta mostram que a gente deveria se desesperar. Todas as circunstâncias à nossa volta mostram que a gente deveria ser tomado pela ansiedade. Mas a fé que persevera, né, irmãos, ela é acompanhada de ação, onde nós o tempo inteiro estamos trabalhando no nosso psicológico para não sermos movidos pelas circunstâncias à nossa volta. Santo Senhor. Né, irmãos? Para não sermos movidos pelos nossos sentimentos à nossa volta, mas sermos movidos pela verdade da palavra de Deus. Né, irmãos? Estarmos enxergando aquilo que os nossos olhos terrenos não podem enxergar. Estarmos olhando, né, irmãos, para as coisas transcendentes, as coisas eternais, as coisas espirituais. Então, a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Né, irmãos? Olha só o que Tiago está ensinando aqui na prática. Tiago está ensinando que a verdadeira fé, né, irmãos, ela é acompanhada de perseverança. A perseverança ela é acompanhada de plena ação, para que nós venhamos a ser aperfeiçoados e completos. Então Tiago está nos ensinando aqui, irmãos, que a vida cristã é uma vida onde nós crescemos espiritualmente na presença de Deus. Glória a Deus, Senhor. É uma vida onde nós nos aperfeiçoamos dia após dia na presença de Deus. Então nós devemos lidar com as circunstâncias cada vez melhores, né, irmãos? Devemos estar aperfeiçoados, completos, devemos ser crentes maduros. Sabe, o que a gente mais tem hoje em dia, irmãos, são crentes imaturos, são crentes que não crescem com as provas, sabe, são crentes que muitas vezes estão com 70 anos de idade, sabe, irmãos, estão agindo como adolescentes, sabe, eles não crescem espiritualmente, eles não amadurecem, Glória a Deus. sabe, eles ainda continuam agindo como crianças, eles ainda continuam falando mentira, eles ainda continuam falando palavrão, eles ainda continuam, né, irmãos, vivendo do jeito que bem entendem, né? E eles estão lá na igreja, caminhando, culto após culto, congregando, mas nunca se tornam completos, nunca se tornam maduros, não conseguem se aperfeiçoar. E Tiago está dizendo, esses crentes não possuem a verdadeira fé, porque a verdadeira fé, irmãos, ela traz perseverança, ela traz plenação, ela nos torna completos e aperfeiçoados. Então, irmãos, é preciso haver um crescimento espiritual na nossa vida, né? Muitas vezes você vê crentes com 60 anos passando por dificuldades, aonde eles passaram a mesma dificuldade que eles passaram com 20 anos de idade, e eles vão dizer, não, mas eu não vou aguentar passar por isso de novo, meu Deus. Eu já passei por essa prova aqui no passado e eu não vou aguentar passar agora. Ué, mas como não vai aguentar passar agora? Você deveria estar mais aperfeiçoado agora para estar passando por essa prova. Glória a Deus. Agora que você deveria estar mais maduro para poder estar passando por essa prova. No passado, passou. Agora que deveria estar mais preparado para passar, agora não quer passar.
Né, irmãos? Então olha só, como é que está funcionando a vida dos crentes hoje em dia. Glória a Deus, Senhor. E Tiago ainda vai dizer, aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha só o que a verdadeira fé traz. Ela nos torna aperfeiçoados e completos, e não vai faltar virtude nenhuma, irmãos. Virtude nenhuma. O crente, irmãos, a fé, ela é acompanhada de virtudes, irmãos. E é preciso que nós venhamos a buscar essas virtudes que nos faltam. Se nós buscamos essas virtudes que nos faltam, irmãos, não vai nos faltar virtude nenhuma. Sabe, irmãos, o crente tem que ter um caráter aprovado. O crente tem que ser honesto. O crente, irmãos, tem que ser dedicado, né? O crente tem que ser respeitoso. Então, não vai faltar virtude nenhuma, irmãos. Essa é a fé. Não é uma fé vazia, sem nada, onde a gente crê que Jesus Cristo nos salvou e pronto, a gente é salvo. Não, irmãos, essa não é a fé bíblica, irmãos. Sabe, se a gente continuar lendo o capítulo daqui para frente, sabe, a gente vai ver que Tiago vai até repreender os crentes, porque os crentes estavam caindo em pecado, e os crentes estavam dizendo que foi Deus que fez eles caírem em pecado. Porque eles entendiam, não é Deus que está no controle de tudo? Não é Deus que está no controle de tudo? Não é Deus que é soberano sobre tudo? Todas as coisas não estão no controle de Deus, então Deus permitiu com que eu pecasse lá no serviço lá com a mulher lá, Deus permitiu, daí Tiago falou, peraí, Deus não está induzindo vocês no pecado não, isso aí provém do coração maligno de vocês. Vocês não estão entendendo a vida cristã não, na teoria vocês sabem falar, mas na prática está tudo errado aquilo que vocês estão fazendo. Né, irmãos? E essa é a vida dos crentes. Na teoria, irmãos, eles sabem que devem honrar Deus. Na teoria, eles sabem que devem possuir fé, mas na prática você vê faltar um monte de virtude na vida dos crentes. Glória a Deus. Você vê a falha de caráter em um monte de áreas na vida do crente. Você não vê os crentes sendo aperfeiçoados, você não vê os crentes sendo completos, você não vê os crentes lutando contra os seus pecados e crescendo espiritualmente. Você vê os crentes sempre do mesmo jeito, dia após dia, do mesmo jeito, na mesma condição, né, irmão? Sem buscar as virtudes que faltam. E Tiago está dizendo, não, na vida cristã, de maneira prática, não é para você faltar virtude nenhuma. Vocês têm todas as ferramentas que vocês precisam. Então busquem tudo aquilo que vocês precisam. Vocês têm à mão se vocês possuem a verdadeira fé. E olha só o que vai dizer: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Sabe, se falta sabedoria em vocês, o que vocês devem fazer? Rogue a Deus, peça a Deus, porque se a gente pedir a Deus, o que vai acontecer? A todos concede liberalmente. Deus vai conceder sabedoria para vocês liberalmente, né, meu? O que significa esse liberalmente? Deus vai dar para vocês assim, Deus vai dar sabedoria para vocês à vontade, né? Liberalmente, ele está querendo dizer assim, muitas vezes a gente empresta alguma coisa para alguém aqui nesse mundo aqui, né? Me empresta 10 reais, e a gente vira para essa pessoa e fala, mas o que você fez com 10 reais que eu te emprestei ontem? Né? Então nesse mundo aqui, a gente muitas vezes dá, mas não dá de maneira, não dá liberalmente, né? A gente questiona. Mas Deus não, Deus nos dá liberalmente. Se a gente pedir sabedoria para Deus, Deus não vai falar para você, mas e a sabedoria que eu te dei ontem? O que você fez com a sabedoria que eu te dei ontem? Não, Deus é aquele que vai nos dar sabedoria. Glória a Deus. Deus é aquele que vai vir ao nosso encontro e vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então peça a Deus. E qual que é o problema dos crentes hoje? Os crentes hoje acham que não precisam de sabedoria. Os crentes hoje acham que não precisam parar de falar palavrão, então eles não pedem para Deus sabedoria para lidar com esses pecados. Os crentes acham que a vida deles está boa, que a vida deles cristã está perfeita, então eles não pedem nada para Deus, porque eles acham que dá para continuar caminhando assim,
do jeito que eles caminham e está tudo bem, vai dar tudo certo. E Tiago está dizendo, não, na vida cristã prática não é assim não. Peça a Deus aquilo que está faltando para vocês e Deus liberalmente vai dar para vocês. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. E Tiago vai dizer, mas se vocês forem pedir sabedoria para Deus, peça com fé, sabe? Não vai pedir sabedoria para Deus, sabe? Por pedir, né? Sabe quando o pregador aponta o pecado da pessoa e fala para ela, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de cometer esse tipo de pecado aqui. E a pessoa, então você busca a Deus para você se livrar desse pecado aqui. E a pessoa ora a Deus para se livrar daquele pecado. Mas no coração dela, ela acha que não precisa se livrar daquele pecado. No coração dela, ela acha que aquele pecado lá não tem problema, que dá para caminhar. Então, se é para pedir sabedoria para Deus, se é para pedir discernimento para Deus, se é para pedir virtude para Deus, então peça com fé. Peça com fé, sabendo que realmente você precisa dessa sabedoria. Glória a Deus. Não fique falando com a sua boca uma coisa, mas no seu coração você acha outra coisa. Né, irmãos? A vida cristã não consiste simplesmente de orações certas. Sabe? É preciso ter as orações certas e é preciso ter o sentimento certo, o coração certo. Jesus vai dizer, está vendo esse povo aí? Me louva com as suas bocas, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus, Senhor. Ou seja, as palavras estavam certas, as atitudes estavam certas, mas o sentimento do coração estava errado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é isso que Tiago está ensinando aqui, sabe? Quando você for orar a Deus, for pedir sabedoria para Deus, que as palavras estejam certas e que o sentimento do seu coração também seja de acordo com as palavras que você está proclamando. Né, irmãos? Se não, né? Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Quando nós pedimos sabedoria para Deus, mas o nosso coração acredita que nós não precisamos de sabedoria, nós somos como a água do mar agitada pelos ventos. Nós somos inconstantes. O vento sopra para cá, a onda vem para cá. O vento sopra para lá, a onda vai para lá. Na vida cristã, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a inconstância. Na vida cristã é preciso sermos constantes, é preciso ser firmes, é preciso sermos convictos. Glória a Deus, Senhor. Irmão, não dá para se ter uma vida cristã verdadeira como onda do mar. Cada hora está formando onda para um lado. Cada hora o crente pensa uma coisa. Cada hora o crente faz uma coisa. Quando você pensa que o crente tem convicção, de repente já não tem convicção mais. De repente a convicção aparece, a convicção foi embora de novo. Não, é preciso sermos constantes, sem reservas. Isso que Tiago está ensinando. Não imagine tal pessoas que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós temos um sentimento diferente daquilo que as nossas palavras proclamam, nós não recebemos nada de Deus. Né, irmãos? Olha só, não recebemos nada de Deus, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Né, o que acontece, irmãos? Quando nós não temos fé daquilo que realmente precisamos para pedir para Deus, nós somos vacilantes e inconstantes em todos os caminhos, em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Todas as áreas da nossa vida são afetadas por essa falta de comprometimento, por essa falta de compromisso de estar pedindo para Deus uma coisa pela nossa boca e no nosso coração está sentindo outra coisa. Isso afeta todas as áreas da nossa vida. Irmãos, então quando você vê um crente simplesmente contando mentira, o crente está lá contando mentira e conta mentira todo dia conta mentira. Sabe, o problema dele não é só a mentira. E você já falou para ele que é para ele parar de falar mentira.
que ele deveria buscar a Deus, sabedoria para Deus e largar de contar mentira. Mas no coração dele ele acha que não tem problema. Sabe, irmãos, isso afeta todas as áreas da vida dele. Muitas vezes a gente só está enxergando aquele pecado, mas todas as áreas da vida, irmãos, são afetadas pelo pecado. Então, um simples pecado que a gente não está interessado em vencer torna toda a nossa vida inconstante, torna todas as áreas da nossa vida, irmãos, afetadas pelo erro. E é muito interessante que Tiago vai dizer, contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Na igreja, irmãos, existiam pessoas muito pobres, a maioria deles eram muito pobres. E existiam os muitos pobres e existiam alguns poucos muito ricos. Nessa época aqui, irmãos, não existia classe média. Ou você era muito pobre, escravo, ou você era rico. Não tinha esse negócio de classe média. E em que os pobres deveriam se vangloriar? Né, irmãos? Gloriar-se, contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Vocês, pobres, gloriem-se na sua dignidade. Precisamos nos lembrar, irmãos, precisamos nos lembrar daquilo que faz de nós aquilo que nós somos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Precisamos nos lembrar do nosso tesouro. Glória a Deus. Precisamos nos lembrar da nossa grande riqueza. Isso faz de nós alguém. E qual que é o nosso grande tesouro? Qual que é a nossa grande riqueza? Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. O irmão rico deve gloriar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Sabe, os ricos devem orgulhar-se e reconhecerem que eles são pequenos. Glória a Deus, Senhor. O que é esse mundo, irmãos? Nesse mundo aqui, outro dia a gente era jovem, daqui a pouco a gente está velho, daqui a pouco a gente está com uma enfermidade aí, está prestes a morrer. Precisamos nos lembrar da nossa condição frágil. Glória a Deus, Senhor. E a riqueza, irmãos, a riqueza é um problema porque muitas vezes ela cega os nossos olhos para a nossa pequenez. A riqueza muitas vezes nos faz acreditar que nós vamos viver mais do que os pobres. Nos faz acreditar, irmãos, que nós estamos no controle dessa situação. Nós estamos no controle das circunstâncias quando não estamos. Então, orgulhe-se da sua pequenez. Lembre-se que você é pequeno, que você é fraco, que você é incapaz. Lembre-se disso, não confie na sua riqueza. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta, cai então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Da mesma forma que uma flor está a coisa mais linda no campo, de repente você olha e cadê a flor? Secou. Nossa, mas dias atrás, olha, esse campo aqui estava a coisa mais linda. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. E Tiago vai dizer, o rico, ele definhará em meio aos seus muitos compromissos. Sabe, toma cuidado com os seus compromissos. Né? Quantos crentes abandonam a Deus por causa dos seus compromissos? Quantos crentes colocam seus compromissos na frente de Deus? Não, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, agora meu negócio está crescendo, agora as coisas estão dando certo, eu não está dando para congregar, eu não sei quando é que eu vou congregar mais, e o negócio está crescendo e eu preciso trabalhar. Toma cuidado com seus muitos compromissos. Glória a Deus. O rico definhará nos seus muitos compromissos. Né, irmãos? E não apenas os ricos, mas até mesmo os pobres, nos seus compromissos, eles abandonam a Deus. Glória a Deus, Senhor. É que a riqueza, irmãos, a riqueza piora um pouco as coisas. Mas hoje em dia não precisa ser rico, irmãos, para se perder nos seus compromissos. Glória a Deus, Senhor. Basta apenas você trabalhar por conta, que pronto. Eu vou trabalhar por conta, que eu vou ter mais tempo para caminhar com Deus. Aí o que acontece? Acontece o oposto.
Agora que eu não caminho mais com Deus mesmo, porque quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro. Então agora eu vou trabalhar muito, muito, que não tem mais tempo para Deus. Sabe, isso acontece com muitos irmãos, não é com alguns, não. E quanto mais dinheiro ganha, quanto mais trabalho, mais abandona as coisas de Deus. Por isso, irmãos, que a gente não caminha com Deus se der. A gente não caminha com Deus se sobrar tempo na nossa agenda. Não, irmãos, na nossa agenda, a primeira coisa que entra é caminhar com Deus. Glória a Deus. É buscar a Deus, é honrar a Deus, é louvar a Deus. Então, Tiago, irmãos, está mostrando essas realidades de maneira prática, irmãos. Que nós venhamos, irmãos, a saber lidar com as provações, com as lutas, com as dificuldades, irmãos. Que nós venhamos, irmãos, a enxergar as provas, apesar de elas nos trazerem tristeza, que nós venhamos a enxergar elas com alegria, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Porque sendo nós salvos, irmãos, ela vai fazer com que nós venhamos a nos aproximar cada dia mais e mais da presença de Deus. Essa é a palavra desse dia louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
perseverar, a gente não tem